PVC, nós temos novidades no São Paulo também sobre o mercado da bola, Oscar, Wendel, nomes falados aí nas últimas semanas. É, Para frustração de uma parte da torcida do São Paulo, o São Paulo pensa no mercado mais restrito para o início do ano que vem, com duas contratações apenas, que são um meia e um lateral esquerdo. Porque tem toda a discussão do fundo criado pela Galápagos, que limita a 50% da receita do São Paulo o custo com o futebol. E se o São Paulo arrecada 680 milhões de reais, nós estamos falando de 340 milhões de reais. Acontece que 340 milhões de reais é o custo anual do futebol do São Paulo, sem considerar viagens e hospedagens. O São Paulo gasta isso só para viver. Então, já bateu no teto. Se o limite para o fundo é 340 dos 680 que o São Paulo arrecada, tem pouco dinheiro para contratação. Quais são as duas contratações? O Wendel, lateral esquerdo. O Wendel pode ter novidade hoje, mas o São Paulo precisa disponibilizar um dinheiro para pagar ao Porto pela rescisão. O Porto não vai dificultar a saída do Wendel de Portugal, mas o Porto não vai liberar de graça. Uma coisa é não dificultar, outra coisa é liberar de graça. O Wendel não vem de graça. Então, o São Paulo precisa disponibilizar uma quantia para pagar o Porto. O São Paulo acha que isso pode avançar hoje. Na direção do centro de treinamento da Barra Funda, se entende que esse avanço pode acontecer hoje. E o Wendel pode ser o lateral esquerdo do São Paulo, mas não tá tão simples como pareceu 2 semanas atrás, quando surgiu de novo o nome do Wendel. O Oscar, que é um meia, o São Paulo vai contratar um lateral esquerdo e um meia. Lateral esquerdo, Wendel. Oscar. Ontem o André Plihal, da ESPN, conversou com o Oscar e o Oscar disse que não vai voltar para o Brasil. A família, é uma decisão familiar, a família do Oscar não quer voltar para o Brasil. Então, o Oscar descarta o acerto com o São Paulo. Isso cria uma surpresa no São Paulo, porque o São Paulo entendeu pelas conversas iniciais que havia interesse do Oscar em retornar para o São Paulo. E agora o discurso, não na conversa tete a tete com os dirigentes são paulinos, a conversa do Oscar foi outra. Foi de que não quero voltar. Então, o São Paulo vai voltar a conversar com o Oscar para entender se de fato não existe a perspectiva dele voltar por uma decisão familiar, e o São Paulo não tem um outro nome para essa posição. O São Paulo vai contratar um meia, mas o São Paulo não tem um outro nome. E esse meia, pela condição financeira que eu detalhei agora há pouco, do Fundo Galápagos, ele precisa estar livre no mercado ou vir por empréstimo. O São Paulo não tem o dinheiro para bancar uma grande contratação de um camisa 10. Então, se o Oscar disser, olha, minha decisão familiar é não ir, o São Paulo vai ter que burilar o mercado para encontrar um outro nome. E aí é todo aquele projeto, né, de prospecção, aquele trabalho de buscar, usar o scout, enfim, como o Botafogo usou muito bem no caso do Igor Jesus, por exemplo, o São Paulo agora vai ter que trabalhar internamente para achar um nome.